Bom dia, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Elisângela e vamos iniciar a nossa aula de português. Na nossa aula de hoje, iniciaremos o livro 3. Pois bem, pega o livro 3, abre por favor na página 6. Lembrando que na aula passada ficou como atividade complementar as fichas, páginas 36 e 37. Como são questões pessoais, nós iremos socializar em outro momento, ok? E aí, já abriram na página 6? Então vamos lá. A nossa unidade tem como tema a oralidade e os textos de humor. E o nosso título deste capítulo tem textos que nos fazem rir. Então, pela imagem, o que você observa aí na imagem, não é? O que parece ser algo tão engraçado nessa imagem? De que será que eles estão rindo? Você gosta de ouvir piada? Você sabe alguma piada ou anedota? Vamos lá! Eu sei que vocês sabem de muitas piadas que vocês gostam de contar em sala de aula, hein? Pois é, aí alguém está contando uma piada e os colegas estão morrendo de rir. Olha a expressão das crianças aqui, hein? Ao ouvirem as piadas, pois crianças adoram piada, não é? Pois é, e vocês também gostam porque eu sei muito bem disso, hein? Principalmente das brincadeirinhas, de piadinhas, até mesmo com outro em sala de aula. Pois é, esse vai ser o tema do nosso capítulo. Na página 7, no Conversa Vem, diz o seguinte: às vezes ouvimos uma piada super divertida, porém, quando vamos contá-la a alguém, a piada parece não ter a mesma graça. Isso já aconteceu com você? Por que será que isso acontece? Às vezes, nós ouvimos uma piada tão engraçada, não é? Mas quando a gente vai contar para alguém, parece que aquela piada não teve graça. Por que será que isso acontece? Pensa aí um pouquinho e escreve sua resposta. Pois é. Agora, o nosso texto da aula de hoje tem como título Histórias para rir. Pois é, vocês vão ler duas divertidas piadas com bastante atenção, tá? Então, pausa aí o vídeo de vocês, lê as duas piadas aí da página 7, ó. Lê com atenção, porque logo em seguida nós vamos para a interpretação de texto. Certo, galerinha? Então, vamos lá. Terminaram de ler? Então, agora tenta responder a interpretação de texto. A interpretação de texto é das páginas 8 e 9, tá? A página 10 é um texto de curiosidade para você ler, tá bom? Então, vai lá, responde página 8 e página 9 e logo em seguida nós faremos a nossa correção, ok? Todo mundo já terminou? Então, vamos para a nossa correção? Pois é. Para entender o texto, a questão número 1 diz o seguinte: sobre as piadas, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, contam histórias verdadeiras? Falso. Contam histórias ficcionais? Verdadeiro. Apresentam muitos personagens? Falso. Não apresentam personagens? Falso, porque eles apresentam poucos personagens, não é? Tem final engraçado? Sim. Senão não tinha graça, né? Então, as piadas e as anedotas têm um final engraçado. Espero que todo mundo tenha acertado. Na questão número 2, com base nos textos que você leu, associe as colunas a seguir a fim de identificar as características da piada. O que é o texto? O texto é longo ou curto? Curto. A linguagem da piada é uma linguagem informal, coloquial, pois trata-se de um texto de humor. Qual o objetivo da piada? Provocar o riso e divertir. E o interlocutor? Ele é variado, ou seja, não existe um público direcionado, não é dependendo da piada. Ela pode ser para criança, para jovens, para idosos, não é? Então, dependendo da piada, ela pode incluir todos os públicos, tá certo? A questão número 3. De que esporte tratam as duas piadas? Como é possível saber? Pois é, de que esporte tratam as duas piadas? Provavelmente
tratam de futebol, já que mencionam chuteiras, gol e goleiro. E é possível que a segunda piada trate de handebol, não é? Como é possível a gente saber disso? Que as piadas tratam-se de futebol ou de handebol? Porque elas mencionam o quê? Elas mencionam chuteiras, gol e goleiro, né? Então isso leva a concluir que elas estão falando de futebol e a segunda piada provavelmente de handebol. Questão número 4. Releia este trecho do primeiro texto. As formigas perdem feio para as aranhas. O que significa perder feio na piada? Significa perder por uma diferença grande. Quando a gente diz assim, ó, o meu time, tá certo? O meu time ganhou e o outro perdeu feio para mim. Então, o time adversário perdeu com uma diferença muito grande. Então, perder feio significa perder por uma diferença grande. Questão número 5. Por que o narrador afirma que as formigas estavam perdendo por conta da diferença do número de pernas? Por que será que ele afirma isso? Porque as formigas estariam em desvantagem, não é? Pois elas têm apenas 6 perninhas, enquanto as aranhas têm 8 pernas. Sendo assim, as formigas estão em desvantagem, pois apresentam menos pernas do que as aranhas. Certo, galerinha? Então, vamos lá. Para a página 9. Na página 9 diz o seguinte: nas piadas é comum a ideia que causa o riso ser apresentado no último trecho ou na última frase. Identifique esse trecho ou essa frase nas piadas que você leu e represente por meio de desenhos. Então, aqui, ó, no texto 1 e no texto 2, vocês vão representar o trechinho da piada que traz humor, tá certo? Então, qual é a parte engraçada da piada? Então, vocês vão observar o textinho 1, a piada número 1, e vai fazer o desenho da parte do trecho que representa essa parte engraçada. Depois, você vai observar a piada número 2 e vai descrever aí, ou seja, representar esse textinho que traz o humor, o trechinho que traz o humor na piada, através do desenho, tá? Essa questão 6, retomando, vocês vão representar por meio de desenho, tá certo? A ideia que causa o riso em cada piada, a ideia do texto, tá? E aí, aqui tem o conceito do que é piada ou anedotas, né? São histórias curtas, contadas para divertir quem a lê ou quem a escuta. Geralmente tem um final inesperado e engraçado, o que acaba provocando riso. Existem piadas sobre os mais variados assuntos, inclusive algumas são criadas especialmente para divertir as crianças. Entretanto, é importante que você reflita sobre as piadas que quer contar, pois algumas podem ser desrespeitosas e preconceituosas e não devem ser compartilhadas. Pois bem, pensa bem nisso aí, tá, galerinha? Tem pessoas que gostam de piadas de mau gosto, não é? Aonde até mesmo faz bullying com outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado na piada que a gente vai contar, tá? Para não magoar ninguém, já que o objetivo da piada é divertir, é fazer sorrir e não magoar ninguém, não é nem fazer ninguém chorar, tá certo? Aqui na página 10 tem 2 textinhos que eu quero que vocês leiam, tá? É o Para Saber Mais, tá certo? E o Vale a Pena Conhecer, tá certo, galerinha? Então vocês vão ler com bastante atenção para descobrir mais. Você sabia que as aranhas não são insetos? Vocês sabiam disso? Pois bem, lê o textinho e descobre isso aí. E o Vale a Pena Conhecer tem aí uma dica de um livro muito legal, tá? Ó, Proibido para Maiores. As melhores piadas para crianças. Então, aí é uma indicação de história de um livro que é muito divertido, tá certo?
que quem depois quiser, pode pedir à mamãe ou ao papai até mesmo para procurar esse livro e comprar para você, tá bom? Tenho certeza que as piadas irão fazer vocês sorrirem bastante, hein? E como atividade complementar da nossa aula hoje, ficará para vocês o aprender brincando e o vamos produzir, tá? Como a gente viu no início do capítulo, algumas pessoas, não é? Escutam uma piada engraçada, mas não sabem transmitir de forma engraçada para outra pessoa. Isso porque a expressão facial da gente na hora de contar uma piada é muito importante, tá? Então, nesse Aprender Brincando, eu vou disponibilizar para vocês na rotina, tá certo? Na pauta diária, o link do vídeo que vocês deverão assistir, tá bom? Esse Aprender Brincando, vocês vão assistir um vídeo onde vocês vão ver um canal de crianças contando piadas, tá certo? E o Vamos Produzir diz o seguinte: fazendo a piada circular. Peça a alguém de sua família que ele conte uma piada. Em seguida, registre-a no espaço abaixo. Na próxima aula, você e seus colegas vão contar para a turma as piadas que aprenderam. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão aí, tá certo? Pedir à mamãe ou ao papai que conte uma piada engraçada para vocês e escreva essa piada aí. Pode ser uma piada curtinha, pequenininha, tá? E em outro momento nós socializaremos e eu tenho certeza que nós vamos dar muitas risadas das piadas que vocês irão contar. Tá certo, galerinha? Deixa eu ver se dá para vocês verem o link que tem aqui do vídeo, ó. O link do vídeo é esse aqui, ó, que vocês deverão assistir, tá? Para o Aprender Brincando, tá bom? O vídeo mostra as crianças contando piadas no programa Turma do Paca-Roca, tá certo? Porque vocês vão perceber que a expressão facial das crianças torna as piadas mais engraçadas, tá? Então, galerinha, espero que na próxima aula a gente tenha muita novidade para contar, hein? E nós iremos socializar as piadas. Não esqueçam de escrever as piadas, tá bom? Ó, um cheiro, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, turminha do meu coração. Que Deus continue protegendo cada um de vocês. Até a próxima aula.